Shalom, a bracha do Eterno seja com todos em nome de Yahushua HaMashiach. Vou deixar uma mensagem aqui para a galera aqui. É uma mensagem que os cristãos chamam lá de homilética, que é aquela mensagem que você lê um versículo, daquele versículo você começa a pregar referente a outros versículos do mesmo assunto. E o assunto está em Atos 2, que diz assim, mais ou menos: se cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistos línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Vamos à homilética. A questão aqui não é nem o batismo com o Espírito Santo, que nós somos remanescentes, já estudamos sobre o Espírito Santo. Quem ainda não conhece, se diz remanescente, busca aí no YouTube, tem várias coisas falando sobre o falso Espírito Santo, ou a interpolação do Espírito Santo. Tá entendendo? Eu creio que tem um vídeo aqui falando, sei que lá no Facebook, nas comunidades lá, eu tenho um vídeo falando sobre a mentira chamada Espírito Santo, o que realmente o Espírito Santo representa na Bíblia, nas Escrituras, melhor dizendo. Mas o que eu estou falando, o que eu quero falar aqui é sobre as línguas. O tema aqui é as línguas estranhas. E tendo essa mensagem aí, nós vemos que a Bíblia tem várias passagens falando da língua, né? Tem aquela passagem em Atos 10, que o povo viam os discípulos falarem em língua e louvar a Deus. Vou botar assim, estou falando da Bíblia de Almeida, né? Depois juntar uma galera aí querendo pegar. Tem aquela passagem de Coríntios 14 que fala sobre o dom de profecia maior que o dom de línguas, né? E aí eu já pulei, que se você vir para Atos 12, a gente ainda vê as línguas estranhas como dons do Espírito Santo e o interpretar de línguas. E se eu não me engano está na classe cronológica dos 9 dons, né? Quando eu falo 9 dons, eu falo significando no contexto de ordem cronológica. Isso aí eu já falei sobre os dons do Espírito Santo, sobre os 9 dons aqui no YouTube. Então o que ocorre? Aí fala lá, né? E há o outro dom de profetizar, o outro dom da ciência, o outro dom da palavra, da sabedoria, o outro dom de discernir os espíritos, outro dom de falar em língua, outro de interpretar a língua. Se eu não me engano, são os últimos dons na ordem cronológica dos 9 dons. Então o que ocorre? As línguas estranhas, no contexto bíblico, está dentro dos dons do Espírito Santo. E aí Paulo fala que quem profetiza é maior do que quem fala a língua. Porque o que fala a língua edifica a si mesmo. E o que profetiza edifica a igreja. A não ser que o que fala a língua tenha um intérprete para que todos saibam o que eu esteja falando. Porque quando, Paulo dizendo, quando eu falo em língua estranha, meu espírito ora bem, mas a minha mente fica sem fruto. Ou seja, porque ele não está entendendo o que ele está orando. E por que ele ora bem, já que ele não está entendendo a ponto de ficar sem fruto no seu entendimento? Porque ele mesmo disse que o que fala em língua estranha não fala aos homens, e sim a Deus. E em espírito fala mistério, ou seja,
Quem está falando em língua não está falando com os homens, está falando com Deus. Entendendo? E ninguém entende porque eles estão falando em mistério. Daí aquele nome, falar em mistério, que é aqui os cristãos dizem. E em espírito, ou seja, ele não está na carne, está no espírito. Então o que ocorre? Os remanescentes não acreditam, não acreditam na ideia das línguas estranhas como dons do espírito. Tá entendendo? Os dons, os remanescentes acreditam mais, alguns, né? Acreditam que se houver alguma língua falada da parte das pessoas que creem em Yahweh e que recebeu Yahushua como Salvador, o verdadeiro Yahushua, né, Jesus, falam línguas estrangeiras, ou seja, idiomas de outras nações, para pregar o Evangelho àquelas nações com as quais você está falando aquela língua. Então, ou seja, para os remanescentes, para eu falar em língua, eu tenho que falar um exemplo. Se eu vou viajar daqui para a Rússia para pregar o Evangelho, aí o poder que é dado por Yahweh vai fazer com que eu fale em russo e interprete o que os russos estão falando. Eu não precisa dar mais exemplo. Então, ou seja, para os remanescentes, os dons de Yahweh para falar línguas são línguas estrangeiras e não língua estranha. Porque a palavra estranha não é língua estrangeira, a palavra estranha é língua esquecida. Se você for para o vocabulário, para o dicionário, a palavra estranho quer dizer esquecido, ou seja, uma coisa que é fora do normal, uma coisa que meio macabra, né? Uma coisa meio duvidosa. Né? E línguas estrangeiras é aquela língua que é falada por outras nações, entendeu? E você acha o quê? Você acha que quem tem Yahweh na vida, Yahushua HaMashiach, como testemunha, deve falar em línguas, seja ela estranha ou que é a chamada dos anjos, né, que está lá em Coríntios 13, entendeu? Ou falar somente em idiomas de outras nações. Você acha que, como remanescente em Yahweh, você deve orar falando em outros idiomas, ou só falar em outros idiomas quando você estiver na terra daqueles idiomas? Ou seja, você só deve falar em coreano quando você estiver na Coreia, ou você só deve falar em espanhol quando você estiver na Espanha. Ou você pode orar em espanhol. Você acha que eu estou orando a Yahweh e de repente começa a falar em espanhol, entendeu? Eu estou orando a Yahweh, começa a falar em inglês. Será que procede? Será que tem alguma edificação nisso? Ou para eu falar línguas espanholas em inglês, eu tenho que estar na Inglaterra ou na Espanha? Ou eu posso falar línguas estranhas, que é aquela língua que a galera é acostumada a ouvir nas igrejas. Então deixe nos seus comentários, porque ainda está um impasse muito grande. Ainda está um debate, ainda tem muita guerra. Se você for pro YouTube aí, é uma galera falando mal das línguas, dizendo que é demônio, dizendo que é Satanás, dizendo que é engano, dizendo que é diabo, que é Satanás. Outros dizem que é terrom, que engana as pessoas falando línguas diferentes. Outros dizem que é transe, que as pessoas entram em transe, ou seja, sai de si e aí começa a falar, embola as linguagens, começa a falar um bocado de palavra que não procede. E outros dizem que, sendo servo de Yahweh, também fala em línguas, porém não estranhas e sim estrangeiras ou línguas de outros países. Então, que vocês sentirem o Eterno, comente, deixa aí o que é que você acha, porque muitos remanescentes estão achando que pode falar em mistério, seja línguas estrangeiras, e outros nem estrangeira, nem dos anjos, nem dos homens, nem de ninguém, só a nossa linguagem mesmo, e quem fala a língua de qualquer idioma, seja estrangeiro, seja estranho, ou seja do céu, como a língua dos anjos, está com demônio. Então um abraço eterno seja com todos, e Yahushua os abençoe na presciência de seus.